Avó revela segredo chocante. Marido tenta matar grávida em noite de pavor inimaginável. A noite estava carregada de nuvens escuras, e a tempestade lá fora parecia um prenúncio de terror. Relâmpagos brilhavam, e trovões ressoavam como se o céu estivesse rompendo. Na casa de Dona Elvira, porém, a família se reunia com sorrisos e abraços, celebrando a gravidez de Ana, sua querida neta. A alegria preenchia o ar, enquanto a mesa estava farta de comidas deliciosas e risadas ecoavam pelo ambiente. Mas algo não estava certo. Algo em Carlos, o genro carismático e encantador de Elvira, a deixava inquieta. Ele ria e contava histórias, mas seus olhos, aqueles olhos, pareciam esconder segredos obscuros. Enquanto a chuva caía implacável, Dona Elvira observava cada movimento de Carlos. Ele segurava a mão de Ana com ternura. Mas havia algo na maneira como ele a olhava que a deixava nervosa. Era como se estivesse avaliando a neta, não como uma mulher a ser amada, mas como um prêmio a ser conquistado. O coração de Elvira apertou, e uma vozinha em sua mente começou a sussurrar. Cuidado, cuidado. As horas passavam. A tempestade se intensificava, e relâmpagos iluminavam o rosto de Carlos, revelando por um breve momento uma expressão que a avó poderia classificar como predatória. O nó na garganta de Dona Elvira se apertou. Ela sabia que Carlos era persuasivo e inteligente, e lembrava de um passado que havia tentado enterrar. Histórias sobre heranças, traições e corrupção. Olhando para Ana, com sua barriga redonda e sorriso inocente, o dorido terror a envolveu. No fundo, Carlos era admirado por todos, mas por que apenas sua intuição a avisava que havia algo profundamente errado. Ela usou sua coragem para se aproximar dele na cozinha, onde a luz tremeluzia. Carlos, você tá bem? A voz de Elvira soou cautelosa, e ele a olhou com um sorriso desconcertante. Claro, Dona Elvira. Só estou pensando no futuro da nossa família. A maneira como ele pronunciou futuro enviou um arrepio por sua espinha. Ana está tão feliz, estamos todos felizes, continuou Carlos. Mas as palavras soavam vazias, como se um pano de fundo macabro se estendesse atrás delas. No instante em que ele se virou, Elvira viu uma sombra passar por seu rosto. O olhar dele deixou claro que ela não era bem-vinda àquela conversa. O pânico se instalou. E se ele estivesse planejando algo terrível? E se na mente distorcida dele, Ana fosse apenas um trampolim para uma fortuna? As batidas do coração de Elvira ressoavam em seus ouvidos. Ela precisava proteger Ana. Mas como? Expor suas suspeitas poderia significar criar um racha na família, e todos veriam Dona Elvira como uma avó ciumenta e superprotetora. A tempestade lá fora rugia como se estivesse respondendo ao tumulto em seu interior. Os segredos caíam da memória de Elvira, como o peso das gotas de chuva que se chocavam contra o vidro. Cada relâmpago era uma lembrança do passado, e a cada trovão a dúvida aumentava. Quando Dona Elvira se virou para sair, o som de um vidro quebrando tirou-a do transe. O que estava prestes a acontecer? Com o medo grudando em seu peito, ela se perguntou se conseguiria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala ficou palpável após o estalo do vidro. Dona Elvira parou em seco, o coração batendo descompassado. O som havia surgido do lado de fora, numa janela que agora balançava estrategicamente com a ventania. O que estava acontecendo? Era apenas a tempestade ou havia algo mais? Carlos virou-se abruptamente em direção à janela, o sorriso desaparecendo de seu rosto instantaneamente. Seus olhos estreitaram, como se estivesse à caça. Dona Elvira sentiu um frio na espinha. Ele estava inquieto, e aquele movimento súbito só fez aumentar suas suspeitas. Uma onda de proteção tomou conta dela, e sem pensar, ela começou a caminhar em direção à porta da cozinha, determinada a investigar. Mas antes que pudesse alcançar a saída, um grito cortou o ar. Era Ana. O pavor encheu o coração de Elvira ao ouvir o desespero na voz da neta. Correu rapidamente até a sala de estar, onde encontrou Ana com as mãos na barriga, os olhos arregalados. — O que houve, querida? Dona Elvira perguntou, seu tom cheio de angústia. Nesse instante, Carlos surgiu atrás de Ana. A expressão de preocupação em seu rosto não convenceu Dona Elvira. Ele se aproximou da mulher que amava, tentando confortá-la. — Ana, calma. Devem ser apenas os nervos. Não. As palavras cortando a tensão. Acho que o bebê está em perigo. Naquele momento, a realidade colidiu com a atmosfera de festa, que há pouco inundava a casa. Dona Elvira viu os olhos de Carlos se estreitarem novamente, e como se um botão tivesse sido acionado, toda a sua percepção mudou. Ele não era apenas um genro carismático. Havia um pavor em sua presença, uma sombra que a envolvia. — Carlos, o que você fez? Ela não reconheceu a própria voz, uma mistura de amor e horror. Antes que ele pudesse responder, o toque de um celular ecoou na sala. Era um número desconhecido. Ana, apavorada, atendeu. — Alô? O silêncio que se seguiu fez a sala parecer um palco onde todos estavam esperando um desfecho. A expressão de Ana de repente virou-se para pânico. Ela olhou para Carlos como se o enxergasse pela primeira vez. — O que você quer dizer com isso? Dona Elvira olhou de Carlos para Ana e percebeu algo que nunca havia notado. Um pequeno coração de ouro na pulseira de Ana. A avó lembrou-se de sua própria mãe contando histórias sobre corações quebrados, sobre traições e segredos familiares. O coração não era uma simples pulseira. O brilho que antes parecia quando Ana ria, agora parecia uma armadilha. — Carlos, antes que você venha com suas mentiras, eu sei disso! Gritou Ana. A voz tremendo. — Você não pode me enganar. Eu sou filha do seu pai. O choque deixou Dona Elvira sem palavras. A revelação ecoou como um trovão, e o olhar de Carlos tornou-se frio e calculista. Ele sempre tinha as respostas, mas o que poderia dizer agora? Não, ele finalmente respondeu, sua voz se quebrando em um misto de raiva e desespero. Você não sabe do que está falando. As peças estavam se encaixando numa velocidade alucinante. A verdade surgindo das sombras. E Dona Elvira compreendeu que o perigo não era só sobre o futuro de Ana e seu bebê, mas também sobre a própria dinâmica que se formou dentro da família. Todos os segredos que ela queria proteger estavam prestes a explodir. O clima de festa tinha se dissipado, dando lugar a uma tempestade interna ainda mais devastadora. O barulho da tempestade lá fora parecia uma canção de ninar comparada ao tumulto que se desenrolava na sala. — Não podemos deixar que isso acabe assim, disse Dona Elvira, tomando coragem. — Mas o que poderia fazer?
Enquanto a tensão crescia, um novo pânico tomou conta da sala. O telefone de Ana começou a tocar novamente. Seria apenas uma coincidência ou a confirmação de que os laços familiares estavam prestes a serem desfeitos? O que mais aquele chamado traria à tona? Ela hesitou em atender, assim como todos hesitaram em revelar mais verdades. O telefone de Ana continuava tocando, um som agudo que quebrava a tensão no ar. Mas ninguém se atrevia a atender. Carlos estava imóvel, o rosto manchado de raiva e um desespero crescia nas suas feições. "Atende, Ana", ele gritou. Como? Se a urgência do momento pudesse convencê-la a ignorar seu instinto. Ana, com o olho fixo no celular, hesitou um momento. "E se for uma armadilha?", sussurrou, o tom cético fazendo o medo de Dona Elvira aumentar. "Se você não atender, pode ser algo sério", Carlos insistiu. Mas a expressão no rosto dele denunciava suas verdadeiras intenções. A avó sentiu o coração acelerar. Havia algo a mais ali. Ela percebeu que a atenção de Carlos estava tão focada no celular, que isso revelava mais do que ele queria. Alguém do outro lado poderia ter a chave para todo esse mistério. "Atenda, Ana. Pode ser o médico do bebê." Dona Elvira tentou apaziguar, sabendo que a vida da neta e do neto dependiam daquela decisão. Com um movimento hesitante, Ana finalmente atendeu. "Alô?" A expectativa era palpável. Mas a resposta que veio do outro lado do fio fez o sangue de Dona Elvira gelar. "Ana, sou eu, a sua mãe." A voz era fraca, mas ao mesmo tempo intensa. Dona Elvira congelou, e uma série de lembranças invadiu sua mente. Ana arregalou os olhos, piscando várias vezes. "Mãe, mas você não está mais aqui." A sala parecia se comprimir ao redor delas. Carlos respirou fundo, seu rosto agora pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Isso não pode ser verdade", ele gritou. Eu não estava pronta para ouvir aquilo. A mãe de Ana, que todos acreditavam ter morrido anos atrás em um acidente, estava viva, e agora a conexão entre Ana e Carlos estava se transformando em algo obscuro. Era um amor que não deveria existir. Dona Elvira ficou atordoada. Como? Havia perdido essa revelação? O que mais ela não sabia? O olhar de Carlos mudou como se um novo plano estivesse se formando em sua mente. "Você está tentando colocá-la contra mim, não é? Isso é manipulação." A tensão cresceu e o coração de Dona Elvira disparou. "Carlos, fique longe dela." Sua voz soou quase nula, mas havia um peso carregado de amor e proteção. Ana, no telefone, lutava contra a incredulidade. "Mãe, por que você não voltou? O que aconteceu?" Era um diálogo que afundava a avó em memórias tortuosas. A mãe de Ana havia deixado tudo para trás, incluindo suas supostas traições. Agora essas conexões estavam se entrelaçando em uma rede de mentiras. No meio desse turbilhão, a tempestade lá fora parecia ter se acalmado. Mas dentro da casa, tudo estava à beira do colapso. Carlos se aproximou rapidamente de Ana, um brilho ameaçador nos olhos. "Você não pode acreditar nela. Ela abandonou você." O desespero em sua voz soou como um eco de sua verdadeira natureza, e a avó sentiu um nó na garganta. "Foram mentiras. Eu tenho que saber a verdade." Ana gritou, agora dividida entre dois mundos. O mundo em que Carlos era o marido perfeito e o que a ligação trouxe à tona. Um potencial histórico de traições e uma mãe presa em segredos mais sombrios do que poderiam imaginar. A sala estava preenchida por um silêncio pesado. A tensão se transformou em um campo de batalha onde o amor poderia ser tanto salvação quanto destruição. O olhar de Carlos se vacilou.
revelando um medo que ele não havia deixado escapar antes. A avó sentiu que os alicerces de sua família estavam desmoronando, e a verdade que estava prestes a ser revelada poderia ser devastadora. Mas o toque disfarçado de um novo celular fez todos voltarem a si. Era uma mensagem. Carlos, você sabe muito bem que isso é apenas o início, e você não pode escapar do que fez. A sensação de terror percorreu Dona Elvira. A revelação pesava como chumbo. O que mais estava escondido sob a superfície daquela festa? A tensão se acumulava enquanto o rosto de Carlos se tornava uma máscara de pânico. O futuro da família estava prestes a mudar para sempre, e a tempestade que se dissipou lá fora estava prestes a ser substituída por uma nova, mais feroz e devastadora. As palavras da mãe de Ana ecoaram na sala como um trovão. Todo o ambiente ficou em silêncio. Carlos, que antes estava tão seguro de si, agora parecia um animal encurralado. O que você quer dizer com isso? Você não pode estar falando sério. Ele olhou para Ana, tentando encontrar um argumento, uma maneira de reverter a maré. Mas a verdade havia emergido, trazendo consigo uma onda de pânico. Ana estava paralisada, olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Mãe, como você pode estar viva? Todos acharam que você tinha morrido. Sua voz tremeu, enquanto as lágrimas começavam a escorregar por seu rosto. Dona Elvira sentiu um nó na garganta. Percebia que as estruturas da família estavam prestes a desmoronar. É uma longa história, querida. Eu tive que me esconder. Eu fiz escolhas difíceis. A voz da mãe parecia distante, como se viesse de um sonho. Ela estava ao telefone, mas Dona Elvira podia ver o quanto Ana ansiava por respostas. Mas agora você precisa saber a verdade sobre ele. Os olhos de Ana se tornaram lacrimosos, e toda a confiança que tinha em Carlos começou a desmoronar. Sobre o que você está falando? Carlos deu um passo para frente, firme. Não acredite nela, Ana. Ela está tentando te manipular. Não faz sentido. Cada palavra dele era um desespero disfarçado. Dona Elvira, por outro lado, não sabia se ria ou chorava. As emoções se misturavam num turbilhão. De repente, o telefone de Ana vibrou de novo, e a expressão dela mudou. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com outra emoção. Raiva. Quem é você? O que você quer, mãe? Por que agora? O pânico começou a se espalhar pela sala, como um fogo incontrolável. Carlos, numa tentativa de retomar o controle, gritou: "Estamos aqui em família. Não traga mais problemas." Mas Ana não se deixou intimidar. "Você é parte do meu problema, Carlos. Se você tiver algo a esconder, agora é a hora de falar." A tensão ficou elétrica. Foi então que a porta da sala se abriu com um estrondo, e um homem desconhecido entrou, molhado da chuva. Ele parecia cansado, mas o olhar que lançou para todos era de alguém que sabia demais. "Posso ajudar com alguma coisa?" A pergunta dele se enraizou no ar, fria e cortante. Carlos, em um impulso, alguma força invisível. "Você precisa saber a verdade, Ana. Você não é quem você pensa que é." A sala parou. O que ele disse ecoou em cada canto. Cada sombra parecia ganhar vida. Dona Elvira sentiu o coração acelerar. O que mais poderia estar escondido? A raiva e a confusão se misturavam no rosto de Ana. "O que você quer dizer com isso?" Ele respirou fundo, sua voz baixa e intensa. "Carlos não é apenas o seu marido. Ele é seu irmão." Um silêncio mortal tomou conta da sala. O tempo pareceu parar. Dona Elvira quase tropeçou. O coração dela disparou. Como isso era possível? Todos os segredos, todas as mentiras, tudo o que eles acreditavam estar protegido, agora exposto à luz. O choque foi profundo.
rasgando a confiança, a esperança, tudo. Os olhos de Carlos se alargaram e ele recuou. Não, não pode ser verdade. A negação era clara em sua voz. Mas Ana, sentindo o chão se desmoronar sob seus pés, gritou sem pensar. O que mais você esconde de mim, Carlos? E ao fundo, a tempestade voltou a rugir, como se o universo estivesse respondendo àquela revelação catastrófica. O futuro da família estava prestes a ser reescrito, e todos ali sentiam o peso da verdade prestes a desabar. Ninguém sairia ileso, e com a presença daquele homem misterioso, tudo parecia ainda mais sombrio. As palavras da mãe de Ana ecoaram na sala como um trovão. Todo o ambiente ficou em silêncio. Carlos, que antes estava tão seguro de si, agora parecia um animal encurralado. O que você quer dizer com isso? Você não pode estar falando sério. Ele olhou para Ana, tentando encontrar um argumento, uma maneira de reverter a maré. Mas a verdade havia emergido, trazendo consigo uma onda de pânico. Ana estava paralisada, olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Mãe, como você pode estar viva? Todos acharam que você tinha morrido. Sua voz tremeu e lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Dona Elvira sentiu um nó na garganta. Percebeu que as estruturas da família estavam prestes a desmoronar. É uma longa história, querida. Eu tive que me esconder. Fiz escolhas difíceis. A voz da mãe parecia distante, como se viesse de um sonho. Ela estava ao telefone, mas Dona Elvira podia ver o quanto Ana ansiava por respostas. Mas agora você precisa saber a verdade sobre ele. Os olhos de Ana começaram a se encher de lágrimas e a confiança que tinha em Carlos começou a desmoronar. Sobre o que você está falando? Carlos deu um passo para a frente, firme. Não acredite nela, Ana. Ela está tentando te manipular. Não faz sentido. Cada palavra dele era um desespero disfarçado. Dona Elvira, por outro lado, não sabia se ria ou chorava. As emoções se misturavam em um turbilhão. De repente, o telefone de Ana vibrou de novo, e a expressão dela mudou. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com outra emoção: raiva. Quem é você? O que você quer, mãe? Por que agora? O pânico começou a se espalhar pela sala como um fogo incontrolável. Carlos, numa tentativa de retomar o controle, gritou: Estamos aqui em família. Não traga mais problemas. Mas Ana não se deixou intimidar. Parte do meu problema, Carlos. Se você tiver algo a esconder, agora é a hora de falar. A tensão ficou elétrica. Foi então que a porta da sala se abriu com um estrondo, e um homem desconhecido entrou, molhado da chuva. Ele parecia cansado, mas o olhar que lançou para todos era de alguém que sabia demais. Posso ajudar com alguma coisa? A pergunta dele se enraizou no ar, fria e cortante. Carlos, em um impulso, avançou em direção ao intruso. Quem é você? O que está fazendo aqui? O homem ignorou sua pergunta e se aproximou de Ana, como se estivesse atraído por alguma força invisível. Você precisa saber a verdade, Ana. Você não é quem você pensa que é. A sala parou. O que ele disse ecoou em cada canto, cada sombra parecia ganhar vida. Dona Elvira sentiu o coração acelerar. O que mais poderia estar escondido? A raiva e a confusão se misturavam no rosto de Ana. O que você quer dizer com isso? Ele respirou fundo, sua voz baixa e intensa. Carlos não é apenas o seu marido. Ele é seu irmão. Um silêncio mortal tomou conta da sala. O tempo parecia parar. Dona Elvira quase tropeçou,
o coração dela disparou. Como isso era possível? Todos os segredos, todas as mentiras, tudo o que acreditavam estar protegido, agora exposto à luz. O choque foi profundo, rasgando a confiança, a esperança, tudo. Os olhos de Carlos se alargaram e ele recuou. Não, não pode ser verdade. A negação era clara em sua voz. Mas Ana, sentindo o chão se desmoronar sob seus pés, gritou sem pensar. O quê? Mais você esconde de mim, Carlos. Foi neste momento que um estrondo se ouviu lá fora, seguido de um clarão que iluminou rapidamente a sala. A tempestade lá fora tomava força, mas o verdadeiro terror estava dentro da casa. O homem desconhecido olhou para os lados, como se temesse algo. A verdade não é só isso. Há mais. Dona Elvira, cada vez mais angustiada, deu um passo à frente. O que você sabe sobre nós? Sua voz tremia e o medo se infiltrava em seu ser. Vocês vão precisar de proteção. Eu sou o que chamam de guardião, ele declarou. E as palavras trouxeram um novo nível de tensão. Carlos não é só seu irmão. Ele é uma peça fundamental em um jogo muito maior do que vocês imaginam. Carlos, agora pálido como um cadáver, olhou para o intruso com a incredulidade estampada no rosto. Está falando de quê? O que isso significa? O homem ignora a pergunta e se voltou para Ana. Você está em perigo e tem pessoas à sua procura. Não posso explicar tudo agora, mas você precisa ir comigo. Ana, ainda em choque, hesitou. Ir com você? Mas e Carlos? Ela olhou para o irmão de olhos marejados. Era um instante de escolha. A sala estava tomada pela incerteza, e cada respiração era cheia de tensão. Dona Elvira sentia o coração descompassado. Como isso poderia estar acontecendo? O que mais estava preso nesse emaranhado de segredos? O futuro da família estava sendo desmantelado, e uma nova verdade emergia das trevas. Ana, não vá! Gritou, sentindo que tudo se desmoronava. A tempestade rugia lá fora e a única certeza que restava era que nada seria como antes. O que mais esse homem misterioso poderia revelá-los? O que estava preparado para desabar sobre eles? Essa conversa apenas começava. Ana olhou para o homem encharcado à sua frente, ignorando o que Carlos tentava desesperadamente argumentar. A tempestade lá fora parecia um eco da confusão que preenchia a sala. Eu não posso ir a lugar nenhum com você, Ana disse, sua voz trêmula, mas firme. O desconhecido apertou os lábios, como se estivesse considerando as consequências de suas palavras. Mas você precisa entender. Carlos não é o que você pensa, e sua vida está em risco. De novo com isso? Carlos exclamou, um misto de raiva e desespero se instalando em seu tom. Quem é você para julgar nossa família? Dona Elvira estava paralisada. Cada batida do seu coração parecia um aviso. A revelação do homem era como uma bomba prestes a estourar, e as peças do quebra-cabeça começaram a se mover de forma inquietante. Por favor, explique tudo, Dona Elvira pediu, a voz quase um sussurro. O homem avançou um passo, sério. Vocês são mais conectados do que imaginam. Essa família é cercada de segredos. Ele virou-se para Ana, seu olhar pesado. A mentira te protegeu até agora. Mas se você não sair daqui, o preço pode ser alto. Eu não vou deixar que você mexa na minha vida, gritou Ana, segurando firmemente o celular em sua mão. E quem é você para me dizer o que fazer? Eu sou alguém que vem para protegê-la, ele insistiu. A verdade sobre quem você realmente é pode mudar tudo.
Carlos não é seu marido, o homem respondeu. A seriedade em seus olhos foi sombria. A sua mãe não é quem você pensa. E o que você viu como abandono foi uma fuga de um jogo mais mortal. Ana piscou, confusa e assustada. O que você está dizendo? Minha mãe estava morta, todos disseram isso. O mundo dela estava se desmoronando, e Carlos a observava agora como se fosse um estranho. Eu fui o culpado. Eu sou a razão pela qual ela teve que ir embora. O homem disse, o olhar fixo em Ana. Carlos e você são frutos de uma traição. Um segredo que se foi desde a primeira vez que seus olhos se cruzaram. Dona Elvira estremeceu. O que você fez, Carlos? As palavras saíram como um sussurro desesperado. Era uma acusação. Uma busca desesperada por resposta. Carlos parecia estar em um turbilhão, sua mente girando como a tempestade lá fora. Eles me enganaram. Eu não sabia. Ele se virou para Ana, seus olhos agora parecendo mais como um predador encurralado. Não acredite nele, Ana. Ele só quer nos separar. Mas a tempestade lá fora não podia se comparar ao furacão emocional que havia se instalado dentro da casa. O homem se aproximou ainda mais de Ana, e Dona Elvira berrou. Pare! Não se aproxime dela! Ana sentiu um calafrio. Havia algo a mais ali, um peso invisível pairando no ar. Afinal, que tipo de jogo era esse? E naquele momento, outro clarão de relâmpago cortou o céu, iluminando a sala por um breve instante. Foi o suficiente para que ela visse a verdade nos olhos do homem. A decisão que você tomar agora determinará o seu futuro. Os olhos de Carlos brilharam com raiva contida. Ninguém vai gerar essa confusão e você não vai levar a Ana. O tom da sua voz era feroz, mas já estava claro. Havia mais na história do que ele estava disposto a admitir. Dona Elvira olhou para Ana, suas feições denunciando uma mistura de proteção e medo. Se ela escolhesse seguir com aquele homem, o mundo dela mudaria para sempre. Mas o que mais ele tinha escondido? A tempestade rugia lá fora, mas dentro daquela casa, o verdadeiro caos estava apenas começando. A tensão estava insuportável. Ana olhou para o homem encharcado à sua frente, ignorando o que Carlos tentava desesperadamente argumentar. A tempestade lá fora parecia um eco da confusão que preenchia a sala. Eu não posso ir a lugar nenhum com você, Ana disse, sua voz trêmula, mas firme. O desconhecido apertou os lábios, como se estivesse considerando as consequências de suas palavras. Mas você precisa entender. Carlos não é o que você pensa. E sua vida está em risco. De novo com isso? Carlos exclamou, um misto de raiva e desespero se instalando em seu tom. Quem é você para julgar nossa família? Dona Elvira estava paralisada. Cada batida do seu coração parecia um aviso. A revelação do homem era como uma bomba prestes a estourar, e as peças do quebra-cabeça começaram a se mover de forma inquietante. Por favor, explique tudo, Dona Elvira pediu, a voz quase um sussurro. O homem avançou um passo. Sério. Vocês são mais conectados do que imaginam. Essa família é cercada de segredos. Ele virou-se para Ana. Seu olhar pesado. A mentira te protegeu até agora, mas se você não sair daqui, o preço pode ser alto. Eu não vou deixar que você mexa na minha vida, gritou Ana, segurando firmemente o celular em sua mão. E tinha você para me dizer o que fazer. Eu sou alguém que vem para protegê-la, ele insistiu. A verdade sobre quem você realmente é pode mudar tudo. Carlos não é seu marido, ele é seu irmão. O grito que escapou de Ana ecoou pela sala. O quê? As palavras foram um golpe. Ela olhou para Carlos, que se tornou estranhamente mais magro, como se a verdade o tivesse drenado. Carlos, estático, sentiu a terra se abrir sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Ele se virou,
buscando qualquer indício de apoio, mas Dona Elvira estava em choque, incapaz de articular palavras. O silêncio era engrossado pelo peso da revelação. Não, Ana, não escute ele, Carlos disse, a voz agora cheia de pânico. Ele precisava de controle, mas a sombra da verdade pesava sobre ele. Quem é você? O que você quer? Ele se dirigiu ao intruso, lutando contra o desespero. Eu sou seu passado, sua conexão com tudo isso, o homem respondeu. A seriedade em seus olhos foi sombria. A sua mãe não é quem você pensa. E o que você viu como abandono foi uma fuga de um jogo mais mortal. Ana piscou, confusa e assustada. O que você está dizendo? Minha mãe estava morta. Todos disseram isso. O mundo dela estava se desmoronando, e Carlos a observava agora como se fosse um estranho. Eu fui o culpado. Eu sou a razão pela qual ela teve que ir embora, o homem disse, o olhar fixo em Ana. Carlos e você são frutos de uma traição, um segredo que se foi desde a primeira vez que seus olhos se cruzaram. Dona Elvira estremeceu. O que você fez, Carlos? As palavras saíram como um sussurro desesperado. Era uma acusação, uma busca desesperada por resposta. Carlos parecia estar em um turbilhão, sua mente girando como a tempestade lá fora. Eles me enganaram, eu não sabia. Ele se virou para Ana, seus olhos agora parecendo mais como um predador encurralado. Não acredite nele, Ana, ele só quer nos separar. Mas a tempestade lá fora não podia se comparar ao furacão emocional que havia se instalado dentro da casa. O homem se aproximou ainda mais de Ana. E Dona Elvira berrou. Pare, não se aproxime dela. Ana sentiu um calafrio. Havia algo a mais ali, um peso invisível pairando no ar. Afinal, que tipo de jogo era esse? E naquele momento, outro clarão de relâmpago cortou o céu, iluminando a sala por um breve instante. Foi o suficiente para que ela visse a verdade nos olhos do homem. A decisão que você tomar agora determinará o seu futuro. Os olhos de Carlos brilharam com raiva contida. Ninguém vai gerar essa confusão. E você não vai levar a Ana. O tom da sua voz era feroz, mas já estava claro. Havia mais na história do que ele estava disposto a admitir. Dona Elvira olhou para Ana, suas feições denunciando uma mistura de proteção e medo. Se ela escolhesse seguir com aquele homem, o mundo dela mudaria para sempre. Mas e que mais ele tinha escondido? A tempestade rugia lá fora, mas dentro daquela casa, o verdadeiro caos estava apenas começando. E foi então que, num instante de pura tensão, a luz do teto piscou e apagou, mergulhando tudo na escuridão. Um grito cortou o ar, e o silêncio invasivo tomou conta. Um estrondo ecoou, e a porta se abriu de forma violenta, revelando uma figura familiar ao fundo. Era a mãe de Ana, visivelmente cansada e com os olhos arregalados. Ana, estou aqui! Ela gritou e todos congelaram. Dona Elvira sentiu um nó na garganta. A mulher que todos acreditavam ter morrido estava diante deles, trazendo novo caos a uma situação já insustentável. Carlos ficou paralisado, o choque estampado no rosto enquanto a tempestade continuava a rugir lá. Fora! Você não deveria estar aqui! Carlos gritou, mas a voz da mãe de Ana era firme. Eles estão atrás de você. Você precisa saber a verdade. Ana estava em estado de choque, olhando para a mãe que pensava ter perdido. Mãe, o que aconteceu? Por que você foi embora? Mas antes que ela pudesse responder, a tempestade lá fora se intensificou. E um clarão de relâmpago iluminou a sala, revelando todos os rostos em um estado de confusão e pânico. O som do trovão foi um prenúncio do que estava por vir. Nós temos que sair,
Nosso tempo está acabando. As palavras dela ecoaram como um ultimato. No entanto, quando todos se preparavam para agir, o telefone de Ana começou a tocar novamente, e o olhar de todos se voltou para a tela. O número era desconhecido, mas quando ela atendeu, a voz do outro lado fez seu sangue congelar. Ana, você precisa me ouvir. A vida de todos está em jogo, e eu sei tudo. Com isso, a sala entrou em um novo nível de caos, e os segredos escondidos se tornaram mais perigosos do que nunca. A tensão estava insuportável. Ana olhou para o homem encharcado à sua frente, ignorando o que Carlos tentava desesperadamente argumentar. A tempestade lá fora parecia um eco da confusão que preenchia a sala. Eu não posso ir a lugar nenhum com você, Ana disse, sua voz trêmula, mas firme. O desconhecido apertou os lábios, como se estivesse considerando as consequências de suas palavras. Mas você precisa entender. Carlos não é o que você pensa, e sua vida está em risco. De novo com isso? Carlos exclamou, um misto de raiva e desespero se instalando em seu tom. Quem é você para julgar nossa família? Dona Elvira estava paralisada. Cada batida do seu coração parecia um aviso. A revelação do homem era como uma bomba prestes a estourar, e as peças do quebra-cabeça começaram a se mover de forma inquietante. Por favor, explique tudo, Dona Elvira pediu, a voz quase um sussurro. O homem avançou um passo, sério. Vocês são mais conectados do que imaginam. Essa família é cercada de segredos. Ele virou-se para Ana, seu olhar pesado. A mentira te protegeu até agora, mas se você não sair daqui, o preço pode ser alto. Eu não vou deixar que você mexa na minha vida, gritou Ana, segurando firmemente o celular em sua mão. E quem é você para me dizer o que fazer? Eu sou alguém que vem para protegê-la, ele insistiu. A verdade sobre quem você realmente é pode mudar tudo. Carlos não é seu marido, ele é seu irmão. O grito que escapou de Ana ecoou pela sala. O quê? As palavras foram um golpe. Ela olhou para Carlos, que se tornara estranhamente mais magro, como se a verdade o tivesse drenado. Carlos, estático, sentiu a terra se abrir sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Ele se virou, buscando qualquer indício de apoio, mas Dona Elvira estava em choque, incapaz de articular palavras. O silêncio era engrossado pelo peso da revelação. Não, Ana, não escute ele, Carlos disse, a voz agora cheia de pânico. Ele precisava de controle, mas a sombra da verdade pesava sobre ele. Quem é você? O que você quer? Ele se dirigiu ao intruso, lutando contra o desespero. Eu sou seu passado, sua conexão com tudo isso. O homem respondeu, a seriedade em seus olhos sombrios. A sua mãe não é quem você pensa. E o que você viu como abandono foi uma fuga de um jogo mais mortal. Ana piscou, confusa e assustada. O que você está dizendo? Minha mãe estava morta. Todos disseram isso. O mundo dela estava se desmoronando. E Carlos a observava agora como se fosse um estranho. Eu fui o culpado. Eu sou a razão pela qual ela teve que ir embora. O homem disse, o olhar fixo em Ana. Carlos e você são frutos de uma traição, um segredo que se foi desde a primeira vez que seus olhos se cruzaram. Dona Elvira estremeceu. O que você fez, Carlos? As palavras saíram como um sussurro desesperado. Era uma acusação, uma busca desesperada por resposta. Carlos parecia estar em um turbilhão, sua mente girando como a tempestade lá fora. Eles me enganaram. Eu não sabia. Ele se virou para Ana, seus olhos agora parecendo mais como um predador encurralado. Não acredite nele, Ana. Ele só quer nos separar.
Mas a tempestade lá fora não podia se comparar ao furacão emocional que havia se instalado dentro da casa. O homem se aproximou ainda mais de Ana e Dona Elvira berrou: "Pare! Não se aproxime dela!" Ana sentiu um calafrio. Havia algo a mais ali, um peso invisível pairando no ar. Afinal, que tipo de jogo era esse? E naquele momento, outro clarão de relâmpago cortou o céu, iluminando a sala por um breve instante. Foi o suficiente para que ela visse a verdade nos olhos do homem. A decisão que você tomar agora determinará o seu futuro. Os olhos de Carlos brilharam com raiva contida. Ninguém vai gerar essa confusão, e você não vai levar a Ana. O tom da sua voz era feroz, mas já estava claro, havia mais na história do que ele estava disposto a admitir. Dona Elvira olhou para Ana, suas feições denunciando uma mistura de proteção e medo. Se ela escolhesse seguir com aquele homem, o mundo dela mudaria para sempre. Mas o que mais ele tinha escondido? A tempestade rugia lá fora, mas dentro daquela casa, o verdadeiro caos estava apenas começando. E foi então que, num instante de pura tensão, a luz do teto piscou e apagou, mergulhando tudo na escuridão. Um grito cortou o ar, e o silêncio invasivo tomou conta. Um estrondo ecoou, e a porta se abriu de forma violenta, revelando uma figura familiar ao fundo. Era a mãe de Ana, visivelmente cansada e com os olhos arregalados. "Ana, estou aqui!" ela gritou, e todos congelaram. Dona Elvira sentiu um nó na garganta. A mulher que todos acreditavam ter morrido estava diante deles, trazendo novo caos à situação já insustentável. Carlos ficou paralisado, o choque estampado no rosto, enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora. "Você não deveria estar aqui", Carlos gritou, mas a voz da mãe de Ana era firme. "Eles estão atrás de você. Você precisa saber a verdade." Ana estava em estado de choque, olhando para a mãe que pensava ter perdido. "Mãe, o que aconteceu? Por que você foi embora?" Mas antes que ela pudesse responder, a tempestade lá fora se intensificou e um clarão de relâmpago iluminou a sala, revelando todos os rostos em um estado de confusão e pânico. O som do trovão foi um prenúncio do que estava por vir. "Nós temos que sair. Nosso tempo está acabando." As palavras dela ecoaram como um ultimato. No entanto, quando todos se preparavam para agir, o telefone de Ana começou a tocar novamente, e um olhar de todos se voltou para a tela. O número era desconhecido, mas quando ela atendeu, a voz do outro lado fez seu sangue congelar. "Ana, você precisa me ouvir. A vida de todos está em jogo, e eu sei tudo." Um silêncio mortal se abateu. Ana olhou para Carlos, que estava igualmente em choque. "O que você sabe?" ela perguntou, a voz tremendo. E naquele momento, o que poderia ser um grito de ajuda se transformou em algo mais. A voz do outro lado respondeu: "Eu sou seu pai, e tudo o que você acreditava sobre sua família é uma mentira." O mundo de Ana desabou. A sala parecia girar. Tudo o que conhecia estava virando um pesadelo. Carlos, que até então era um estranho e um aliado, agora se tornava um inimigo e um irmão. Dona Elvira se viu perdida em um emaranhado de verdades e mentiras, questionando tudo o que sabia. E enquanto a tempestade rugia lá fora, um novo conflito estava prestes a surgir dentro daquela casa. A reviravolta agonizante deixava a sala em um estado de total confusão.
E cada um ali sentia que a próxima respiração poderia mudar tudo novamente. Ninguém estava seguro. Ninguém estava a salvo. O que mais estava por vir? A verdade estava apenas começando a ser revelada, e os ecos da tempestade se tornaram um aviso do que estava por vir. Ana estava paralisada, olhando fixamente para aquele homem que dizia ser seu pai. O tempo parecia ter congelado, e o eco do seu nome reverberava nos olhos de Carlos, que agora tinha o rosto pálido como um lençol. O que você quer dizer com isso? Ana finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. Você precisa entender que tudo o que você pensou saber sobre sua vida é uma mentira. Sua mãe não abandonou você. Ela teve que fugir para te proteger. E Carlos, ele não é apenas o seu marido. O homem insistia, os olhos escuros fixos nos deles. Ele é seu irmão, e tudo isso é uma armadilha montada por pessoas que estão atrás de vocês. O choque foi como um golpe. Ana, a princípio, negou com a cabeça, seu corpo tremendo. Isso não pode ser verdade. Isso simplesmente não faz sentido. Mas a intensidade da verdade nos olhos do estranho era inegável. A tempestade lá fora parecia se intensificar. Um rugido que combinava com a agitação interna da sala. Carlos interrompeu, a raiva transbordando. Você está mentindo. Isso é alguma de suas jogadas. Eu sou o marido dela. Você não tem poder aqui. Mas suas palavras soavam vazias, carregadas de desespero, à medida que a realidade começava a se desdobrar. A mãe de Ana olhou fixamente para ele, o medo refletindo em seu olhar. Carlos, isso não pode continuar assim. Sua voz era um misto de imploração e urgência. Algo na maneira como ela falava fazia o coração de Ana acelerar, e uma nova onda de pânico percorreu seu corpo. Você precisa decidir agora, o homem disse, interrompendo a discussão. Ele virou-se para Ana, o olhar intenso e compelente. Se você ficar aqui, estará em perigo. Eles não vão parar até conseguir o que desejam. Foi nesse instante que, como se o universo estivesse respondendo ao clamor da sala, a porta se abriu de uma só vez. Um grupo de homens vestidos de preto entrou. A expressão nos rostos deles dizia que não estavam ali para brincadeiras. O que está acontecendo aqui? Um deles gritou. E a tensão na sala cresceu instantaneamente. A confusão se transformou em pânico. Vá, agora! A mãe de Ana gritou, empurrando a filha em direção à saída. O homem desconhecido deu um passo à frente, pronto para confrontar os intrusos. Você não pode levar a Ana. A cena se tornou um caos. Os homens começaram a se mover, gritando ordens, e Carlos estava em choque, olhando de um lado para outro. Ana agarrou a mão da mãe e a puxou para sair, mas a sala estava repleta de desespero, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. É hora de saber a verdade. Você não pode fugir do seu destino, Ana. O misterioso homem gritou, mas suas palavras eram abafadas pelo barulho das vozes conflitantes e do caos na sala. A luz piscou novamente, revelando uma fração do pânico em cada rosto. Os homens começaram a cercar Carlos, e ele se viu encurralado, sem rota de saída. Fique longe dela, ele gritou, tentando proteger Ana. Mas o medo tomou conta. Ana sentiu o ar escapar dos seus pulmões enquanto a mãe olhava para ela com uma mistura de amor e pesar. Eu não vou deixá-los te levar, Carlos gritou, o desespero quebrando sua voz. E nesse momento, um dos homens avançou e, com um movimento brusco, agarrou Carlos pelo colarinho. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, tudo foi interrompido por um barulho ensurdecedor. A janela se quebrou,
e uma lufada de vento gelado varreu a sala, trazendo um frio que cortava como uma faca. E naquele instante, uma nova verdade surgiu. O homem que disse ser o pai de Ana agora tinha um olhar assustado. Ela veio, ele sussurrou. Você precisa ir, e rápido. Ana olhou atordoada enquanto a confusão se instalava. Quem veio? O que você sabe que nós não sabemos? As palavras saíram apressadas, mas ele só deu um passo à frente, mirando a porta enquanto lutava contra a maré de intrusos. A mãe de Ana segurou a mão da filha, os olhos cheios de uma determinação feroz. Ana, vamos, agora! E nesse momento, Ana sentiu que um novo ciclo de mentiras e verdades começava. E a única certeza que tinha era a urgência de escapar. Enquanto a tempestade lá fora rugia, dentro da casa, todas as certezas começaram a desmoronar. O que mais estava escondido? E o que a espera ao final dessa corrida? Ela sabia que a verdade revelada poderia ser mais devastadora do que a mentira que tinha vivido até agora. E assim, sentindo o terror e a adrenalina correrem através dela, Ana tomou a decisão que mudaria tudo. Ana estava paralisada, olhando fixamente para aquele homem que dizia ser seu pai. O tempo parecia ter congelado, e o eco do seu nome reverberava nos olhos de Carlos, que agora tinha o rosto pálido como um lençol. O que você quer dizer com isso? Ana finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. Você precisa entender que tudo o que você pensou saber sobre sua vida é uma mentira. Sua mãe não abandonou você. Ela teve que fugir para te proteger. E Carlos, ele não é apenas o seu marido. O homem insistia, os olhos escuros fixos nos deles. Ele é seu irmão. E tudo isso é uma armadilha montada por pessoas que estão atrás de vocês. O choque foi como um golpe. Ana, a princípio, negou com a cabeça, seu corpo tremendo. Isso não pode ser verdade. Isso simplesmente não faz sentido. Mas a intensidade da verdade nos olhos do estranho era inegável. A tempestade lá fora parecia se intensificar, um rugido que combinava com a agitação interna da sala. Carlos interrompeu, a raiva transbordando. Você está mentindo. Isso é alguma de suas jogadas. Eu sou o marido dela. Você não tem poder aqui. Mas suas palavras soavam vazias, carregadas de desespero à medida que a realidade começava a se desdobrar. A mãe de Ana olhou fixamente para ele, o medo refletindo em seu olhar. Carlos, isso não pode continuar assim. Sua voz era um misto de imploração e urgência. Algo na maneira como ela falava fazia o coração de Ana acelerar, e uma nova onda de pânico percorreu seu corpo. Você precisa decidir agora. O homem disse, interrompendo a discussão. Ele virou-se para Ana, o olhar intenso e compelente. Se você ficar aqui, estará em perigo. Eles não vão parar até conseguir o que desejam. Foi nesse instante que, como se o universo estivesse respondendo ao clamor da sala, a porta se abriu de uma só vez. Um grupo de homens vestidos de preto entrou. A expressão nos rostos deles dizia que não estavam ali para brincadeiras. O que está acontecendo aqui? Um deles gritou, e a tensão na sala cresceu instantaneamente. A confusão se transformou em pânico. Vá, agora! A mãe de Ana gritou, empurrando a filha em direção à saída. O homem desconhecido deu um passo à frente, pronto para confrontar os intrusos. Você não pode levar a Ana. A cena se tornou um caos. Os homens começaram a se mover, gritando ordens, e Carlos estava em choque, olhando de um lado para outro. Ana agarrou a mão da mãe e a puxou para sair. Mas a sala estava repleta de desespero, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. É hora de saber a verdade. Você não pode fugir do seu destino, Ana. O misterioso homem gritou, mas suas palavras
eram abafadas pelo barulho das vozes conflitantes e do caos na sala. A luz piscou novamente, revelando uma fração do pânico em cada rosto. Os homens começaram a cercar Carlos, e ele se viu encurralado, sem rota de saída. "Fique longe dela", ele gritou, tentando proteger Ana. Mas o medo tomou conta. Ana sentiu o ar escapar dos seus pulmões, enquanto a mãe olhava para ela com uma mistura de amor e pesar. "Eu não vou deixar te levar", Carlos gritou, desespero quebrando sua voz. E nesse momento um dos homens avançou e, com um movimento brusco, agarrou Carlos pelo colarinho. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, tudo foi interrompido por um barulho ensurdecedor. A janela se quebrou e uma lufada de vento gelado varreu a sala, trazendo um frio que cortava como uma faca. E naquele instante uma nova verdade surgiu. O homem que disse ser o pai de Ana agora tinha um olhar assustado. "Ela veio", ele sussurrou. "Você precisa ir, e rápido." Ana olhou atordoada enquanto a confusão se instalava. "Quem veio? O que você sabe que nós não sabemos?" As palavras saíram apressadas, mas ele só deu um passo à frente, mirando a porta enquanto lutava contra a maré de intrusos. A mãe de Ana segurou a mão da filha, os olhos cheios de uma determinação feroz. "Ana, vamos, agora!" E nesse momento, Ana sentiu que um novo ciclo de mentiras e verdades começava, e a única certeza que tinha era a urgência de escapar. Enquanto a tempestade lá fora rugia, dentro da casa, todas as certezas começaram a desmoronar. O que mais estava escondido? E o que a espera ao final dessa corrida? Ela sabia que a verdade revelada poderia ser mais devastadora do que a mentira que tinha vivido até agora. E assim, sentindo o terror e a adrenalina correrem através dela, Ana tomou a decisão que mudaria tudo.